Estamos vivendo uma batalha dentro das paredes da nossa própria igreja. Nos últimos anos, temos visto uma divisão crescente que está rasgando as congregações ao meio. Mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A verdade é que muitos que se chamam de mestres abandonaram a verdadeira palavra de Deus. Eles escolhem versículos que lhes agradam, descartam os outros e colocam suas próprias ideias no lugar do que Deus realmente disse. Isso não é fé, é rebelião. A Bíblia nos avisa sobre isso de maneira clara. Em 1 Timóteo 4, 1-2, Paulo nos fala: o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse tempo chegou. Hoje, estamos vivendo a disseminação de falsas doutrinas que estão guiando os cristãos para o abismo. Não podemos mais ignorar esse problema. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus para se ajustarem aos seus próprios desejos e interesses. Como disse Padre Alex Nogueira, muitos querem uma versão diluída da fé, onde não há exigências, onde tudo é fácil, onde Deus se torna um servo de nossas vontades e não o Senhor da nossa vida. Mas isso não é verdade. A verdadeira fé não se adapta aos nossos desejos. Ela nos desafia, nos transforma e nos leva ao arrependimento e à santidade. E quando falamos sobre esses enganos, precisamos lembrar que a verdadeira palavra de Deus é inabalável, imutável e eterna. Não importa o que os falsos mestres pregam. A verdade de Deus permanecerá firme. Não podemos permitir que nossa fé seja corrompida. A verdade de Deus é a única que pode nos salvar. Uma das maiores mentiras que temos visto se espalhar pela Igreja hoje é o que muitos chamam de Evangelho da Prosperidade. Esse falso ensino promete riqueza financeira e saúde perfeita para todos os crentes, como se a fé fosse uma chave mágica para uma vida sem dificuldades. Isso soa muito tentador. Não é quem não gostaria de acreditar que confiar em Deus nos garante uma vida sem problemas, mas a realidade é que esse ensino não só é enganoso, mas também muito perigoso. O Evangelho da Prosperidade distorce as promessas de Deus sobre provisão e paz, retirando-as do contexto para criar uma visão superficial da vida cristã. Ele reduz Deus a um simples fornecedor de bênçãos, como se ele fosse uma máquina de vendas automática que, ao colocarmos fé suficiente, nos entrega o que queremos. O problema começa quando a vida não corresponde às promessas feitas por esses pregadores. O que acontece quando alguém não é curado ou quando passa por dificuldades financeiras, esse ensino muitas vezes coloca a culpa no próprio indivíduo, dizendo que ele não tem fé suficiente. Isso é não apenas antibíblico, mas também cruel. A Bíblia fala claramente sobre o sofrimento e as dificuldades como sendo parte da caminhada cristã. Em João 1,633, Jesus nos avisa neste mundo: vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu uma vida fácil, mas nos garantiu que, mesmo no sofrimento, Ele estaria conosco, nos dando a paz que o mundo não pode oferecer. Se olharmos para a vida de Jó, veremos como Deus usa os momentos de sofrimento para nos aproximar dele e revelar sua glória
de maneira profunda e transformadora. Jó, um homem de fé inabalável, perdeu sua riqueza, seus filhos e até sua saúde. Será que Jó faltou com fé de maneira nenhuma? Deus permitiu que ele passasse por essas provas para purificá-lo, para mostrar a ele quem ele realmente é. E, após todo o sofrimento, Jó declarou: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó 4, 2, 5. O sofrimento o aproximou de Deus de uma maneira que a prosperidade nunca poderia fazer. O que o Evangelho da prosperidade faz é distorcer o caráter de Deus. Ele nos apresenta um Deus que está à disposição para nos servir e dar o que queremos, ao invés de nos mostrar o Deus soberano, digno de nossa adoração e obediência. O Evangelho da prosperidade transforma Deus em um serviçal de nossos desejos, e não o Senhor da nossa vida. Quando isso acontece, o foco deixa de ser o relacionamento profundo com Deus e passa a ser a busca pelas bênçãos que Ele pode nos dar. E quando essas bênçãos não vêm, muitos se sentem frustrados, desiludidos e até abandonados. No entanto, a verdadeira palavra de Deus nos ensina que as bênçãos de Deus não são sempre materiais. Em Filipenses 4, 1 até 13, Paulo nos ensina a verdadeira fonte da contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não dizia que tudo seria fácil, mas que, independentemente das circunstâncias, ele encontraria a paz em Cristo. As bênçãos de Deus são muito mais do que riquezas ou saúde perfeita. Elas são espirituais e eternas. Em Efésios 1:3, Paulo nos lembra que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estas bênçãos incluem a salvação, o perdão dos pecados e a adoção como filhos de Deus, que são incomparavelmente maiores do que qualquer riqueza material que possamos acumular aqui na terra. O Evangelho da prosperidade também ignora os perigos das riquezas. A Bíblia fala claramente sobre como o amor ao dinheiro pode desviar nosso coração de Deus. Em 1 Timóteo 6, 1-0, Paulo nos alerta, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus também foi muito claro em Mateus 6, 2-4, quando disse: Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é o dinheiro em si que é o problema, mas a forma como ele pode se tornar um ídolo em nossas vidas, desviando nossa adoração de Deus. Quando buscamos riqueza ou saúde como objetivo final da vida, perdemos de vista o que realmente importa, o nosso relacionamento com Deus e os tesouros eternos que Ele oferece. Jesus nos ensina a buscar as coisas do alto, a acumular tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Em vez de buscar riquezas passageiras na terra, o Evangelho da prosperidade nos leva a colocar nossa confiança em coisas temporais, enquanto a verdadeira fé nos chama a confiar em Deus. Independentemente das circunstâncias da vida, a verdadeira bênção não vem de uma vida sem problemas, mas de experimentar a presença de Deus em meio às dificuldades. Quando enfrentamos dificuldades, seja na saúde,
nas finanças ou em outras áreas. É importante lembrar que Deus não promete uma vida sem sofrimento, mas nos promete que Ele estará conosco, nos sustentando e nos transformando por meio dessas experiências. É importante entender que a vida cristã não é isenta de dificuldades e que, muitas vezes, Deus usa as provações para nos moldar e nos aproximar dele. A Bíblia nos ensina que o sofrimento e os desafios fazem parte da jornada de fé e que é através deles que somos refinados e amadurecidos espiritualmente. Em João 1,6,3,3, Jesus nos alerta neste mundo: vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso nos mostra que, embora o sofrimento seja uma realidade da vida humana, ele não é o fim da nossa história. Na verdade, é um meio pelo qual Deus nos fortalece, nos ensina a confiar nele e nos dá uma compreensão mais profunda de seu amor e poder. O sofrimento não é algo que devemos buscar, mas também não devemos temê-lo, pois Deus tem um propósito em cada momento de dor e dificuldades que atravessamos. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos poderosos de homens e mulheres de fé que enfrentaram grandes tribulações, mas que, através delas, experimentaram uma revelação mais profunda de quem Deus é. O exemplo de Jó, por exemplo, é um dos mais notáveis. Jó foi um homem íntegro que perdeu tudo que tinha sua riqueza, seus filhos e até sua saúde. Ele se viu em uma situação desesperadora, mas em nenhum momento ele abandonou sua fé em Deus. Ao contrário, através do sofrimento, ele se aproximou mais de Deus e teve uma revelação mais profunda de sua soberania. No final de sua jornada, Jó declarou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó 4, 2, 5. O sofrimento, em última análise, permitiu que ele experimentasse a glória de Deus de uma maneira que a prosperidade jamais poderia lhe proporcionar. Quando passamos por dificuldades, é fundamental lembrar que Deus não nos abandona. Ele está conosco em cada momento de dor, nos sustentando e nos dando força para perseverar, mesmo quando não entendemos o motivo pelo qual estamos sofrendo. Podemos confiar que Deus tem um plano maior e que Ele usará nossas aflições para o nosso bem e para a sua glória. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre a importância de encontrar força em Deus durante os tempos de tribulação. Em 2 Coríntios 1, 2, 9 até 10. Ele fala sobre a fera na carne, um sofrimento que ele experimentou e pediu a Deus para removê-lo. Porém, em vez de curar, Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, então, reconheceu que, quando ele era fraco, era quando o poder de Deus se manifestava mais plenamente em sua vida. Isso nos ensina uma lição profunda muitas vezes. É na nossa fraqueza e nas nossas limitações que a força de Deus se revela de maneira mais clara. Não devemos buscar uma vida sem sofrimento, mas devemos buscar a presença de Deus em meio ao sofrimento. Deus não promete nos livrar de todas as dificuldades, mas promete estar conosco, nos dando a paz que excede todo entendimento. Ele promete nos sustentar
e nos fortalecer para que possamos passar por qualquer tribulação com fé e esperança. Além disso, o sofrimento também nos ajuda a crescer em caráter. Ele nos ensina a humildade, a paciência e a dependência de Deus. Através das dificuldades, aprendemos a confiar em Deus de uma maneira mais profunda e a ver sua fidelidade em ação. A Bíblia nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para nos transformar e nos moldar à imagem de seu Filho. Em Romanos 5, 3-4, Paulo nos lembra que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, o sofrimento tem um propósito: nos ajudar a crescer, a amadurecer e a aprender a confiar em Deus, com um coração mais cheio de esperança. A verdadeira fé não é aquela que nos promete uma vida sem dificuldades, mas sim aquela que nos fortalece para enfrentar as adversidades com a confiança de que Deus está no controle. Quando passamos por dificuldades, é importante lembrar que Deus está usando essas situações para nos purificar e nos preparar para algo maior. Ele nunca nos abandona, e sua presença é mais do que suficiente para nos dar a paz que precisamos em meio ao caos. Quando encaramos os desafios da vida, podemos ter certeza de que Deus está conosco em cada passo do caminho, guiando-nos com sua mão amorosa e nos ensinando a confiar nele mais plenamente a cada dia. Assim, em vez de ver o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo, devemos vê-lo como uma oportunidade de crescer mais próximos de Deus, de experimentar seu poder e sua graça de uma maneira mais profunda. Um dos enganos mais sutis, mas igualmente perigosos, que tem se infiltrado na Igreja é o legalismo. O legalismo é a ideia de que, para ser salvo, é necessário seguir regras adicionais, além da fé em Cristo. Para algumas pessoas, isso significa que é preciso obedecer a regras rígidas ou ter certas experiências espirituais, como falar em línguas, para provar que realmente se é salvo. Para outros, pode envolver uma ênfase excessiva em práticas tradicionais, como o batismo, sendo considerado essencial para a salvação. Embora muitas dessas práticas possam ter raízes bíblicas, o legalismo as distorce, tornando-as condições para receber o dom da salvação, em vez de entendê-las como atos de obediência que fluem da fé genuína. À primeira vista, o legalismo pode até parecer uma tentativa de manter os crentes em um caminho correto, mas, na verdade, ele desvia a atenção da graça de Deus e coloca a responsabilidade da salvação sobre os esforços humanos. Quando as pessoas são forçadas a obedecer a uma lista interminável de regras para garantir que estão fazendo certo, elas acabam carregando um fardo que nunca foram chamadas a carregar. O legalismo tira a alegria da salvação, pois as pessoas ficam sobrecarregadas com a necessidade de fazer para merecer o favor de Deus, e isso as leva ao desespero. Como disse C.S. Lewis em sua obra O Peso da Glória, o fardo da glória do meu próximo deve ser colocado sobre minhas costas todos os dias. Um fardo tão pesado que só a humildade pode carregá-lo.
e as costas dos orgulhosos serão quebradas. O legalismo não só oprime, mas também nos afasta de um relacionamento genuíno com Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido a nós através da graça, não algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos ou esforço. Em Efésios 2:8 até 9, Paulo explica de maneira clara e direta: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é conquistada por nossas ações, mas é dada por Deus como um presente. Pensar que podemos fazer algo para merecer essa salvação é ignorar a profundidade do que Jesus fez por nós na cruz. O exemplo do ladrão na cruz é um testemunho poderoso de que a salvação não depende de obras, mas da fé simples em Jesus. O ladrão que não teve tempo de se batizar, nem de fazer boas obras, foi declarado salvo por Jesus apenas por reconhecer sua necessidade de salvação e confiar no Salvador. A fé que salva é uma fé que confia em Cristo, não nas nossas ações. O legalismo também cria divisões dentro do corpo de Cristo. Igrejas se dividem sobre questões secundárias, como regras sobre roupas, comida ou até mesmo sobre quais experiências espirituais são necessárias para provar que alguém é verdadeiramente salvo. Isso é um reflexo da falta de compreensão de que a verdadeira salvação vem pela fé e não por regras ou tradições humanas. Em 1 Coríntios 12, Paulo lembra que os dons espirituais são dados pelo Espírito conforme a sua vontade, e que não há um conjunto único de experiências que todos devem ter para serem considerados salvos. Cada crente tem um papel único no corpo de Cristo, e a diversidade dos dons espirituais deve ser celebrada, não usada como um critério para medir a verdadeira fé. O legalismo, em sua essência, transforma o Evangelho em um fardo, uma série de coisas para fazer, em vez de um convite para descansar na graça de Deus. Jesus nos chama a vir a Ele, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele nos dará descanso. A fé genuína não é sobre seguir uma lista de regras, mas sobre um relacionamento vivo com Cristo, que transforma nossos corações e nos leva a viver de acordo com a sua vontade. Em vez de tentarmos ganhar nossa salvação por obras, devemos descansar no fato de que, em Cristo, já temos tudo o que precisamos. Um dos maiores equívocos do Evangelho de hoje é a ideia de que a graça de Deus é uma licença para pecar e que não há necessidade de arrependimento ou mudança de vida. Este é o ensinamento do Hyper Grace, uma versão distorcida da graça de Deus, que exagera tanto no seu amor e perdão que ignora sua santidade e sua chamada ao arrependimento. Essa mensagem pode parecer confortável e atraente, pois elimina qualquer responsabilidade ou exigência de mudança em nossas vidas. A ideia é que, uma vez que recebemos a graça, somos automaticamente perdoados, independentemente do que fizermos, e que não há necessidade de mudar nossos comportamentos ou abandonar o pecado. No entanto, a verdadeira graça de Deus não é uma carta em branco para continuarmos vivendo como antes.
mas um convite para a transformação. A graça de Deus é poderosa e nos capacita a viver de maneira diferente, a sermos novas criaturas em Cristo. Como Paulo diz em Romanos 6, 1 até 2, que diremos então? Vamos continuar pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma. Como podemos viver no pecado? Se já morremos para ele, o hipergrace distorce o significado da graça ao removê-la do contexto da santidade e da obediência a Deus. A graça não é uma permissão para continuar pecando, mas o poder de Deus para nos libertar do pecado. Jesus nunca ofereceu perdão sem chamar as pessoas ao arrependimento. Em sua conversa com a mulher adúltera, ele disse: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Jesus demonstrou sua graça ao não condená-la, mas também a desafiou a mudar sua vida. A graça que Cristo oferece não é barata, e a transformação de nossas vidas é um reflexo dessa graça. A graça de Deus não ignora o pecado, mas o confronta. Ela não nos deixa como estamos, mas nos chama a viver de maneira santa e justa. O erro do hipergrace é criar uma falsa segurança, onde as pessoas acreditam que podem continuar no pecado sem consequências. No entanto, a Bíblia nos ensina que o pecado tem consequências e que, embora a graça de Deus nos cubra, ela não deve ser usada como desculpa para continuarmos em um estilo de vida desobediente. O ensino do hipergrace também falha em reconhecer a necessidade diária de arrependimento em nossa caminhada cristã. Jesus nos chamou a viver uma vida de constante arrependimento, a nos voltar para Ele todos os dias, reconhecendo nossas falhas e buscando seu perdão. A verdadeira graça não apenas perdoa, mas também nos capacita a viver de maneira diferente. Quando abraçamos a verdadeira graça de Deus, somos levados a viver uma vida de obediência e transformação. A graça de Deus nos ensina a dizer não ao pecado e a viver para a sua glória, não para a nossa. Em vez de enxergar a graça como uma desculpa para pecar, devemos vê-la como o poder que nos liberta do pecado e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. A graça verdadeira não é indulgente com o pecado, mas nos chama a renunciar a ele e a seguir a Cristo de todo o coração. É preciso entender que a verdadeira fé cristã é marcada pela confiança plena em Deus, não apenas em momentos de prosperidade, mas também nas dificuldades e sofrimentos. A Bíblia nos ensina que, apesar das adversidades, devemos manter a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele usa cada situação para nos moldar e nos fortalecer. Muitos têm a ideia de que a fé é um meio para obtermos aquilo que desejamos, como riqueza, saúde e conforto. Mas a verdade é que a fé genuína vai muito além disso. Fé verdadeira não é sobre alcançar bens materiais, mas sobre a confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. No entanto, quando nos deparamos com dificuldades, algumas pessoas começam a questionar sua fé, achando que Deus os abandonou ou que algo está errado com sua vida espiritual. Isso acontece porque se espera que a fé seja um caminho direto para a prosperidade material. Mas a Bíblia nos ensina que o caminho da fé é, muitas vezes,
o da tribulação. Jesus mesmo nos advertiu sobre isso, dizendo em João 1,6:3: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu que tudo seria fácil. Ao contrário, ele nos assegurou que haveria desafios, mas que sua vitória nos daria força para superar. Isso nos mostra que a fé verdadeira é aquela que, mesmo diante do sofrimento, continua firme, sabendo que Deus está no controle e que Ele está trabalhando para o nosso bem. Além disso, a Bíblia nos ensina que o sofrimento tem um propósito. Ele nos ensina a perseverar, a confiar em Deus e a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos lembra que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. O sofrimento, então, não é algo que devemos temer, mas algo que Deus usa para nos fortalecer e nos preparar para os seus propósitos. Quando passamos por dificuldades, é importante lembrar que Deus não nos abandona, mas nos acompanha em cada passo, nos dando força e nos guiando para que possamos crescer espiritualmente. A verdadeira fé não é aquela que nos livra do sofrimento, mas aquela que nos sustenta durante o sofrimento, nos dando esperança e confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Portanto, é essencial que, ao enfrentar momentos difíceis, mantenhamos nossos olhos fixos em Deus, lembrando que Ele é fiel e que seu amor por nós nunca muda. Independentemente das circunstâncias que enfrentamos, vivemos em um tempo em que as falsas doutrinas se espalham rapidamente, distorcendo a mensagem pura do Evangelho. Um desses erros é a crença de que a salvação pode ser conquistada por meio de nossas próprias obras ou pela observância de regras religiosas. Esse é o fundamento do legalismo, que nos faz acreditar que nossa posição diante de Deus depende do quanto cumprimos determinadas normas ou rituais. No entanto, a Bíblia deixa claro que a salvação não vem pelas obras, mas pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2:8-9, o apóstolo Paulo nos ensina que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem é uma reafirmação de que não podemos fazer nada para merecer a salvação. Não importa quantos rituais seguimos ou quantas boas ações fazemos, nossa salvação depende inteiramente da graça de Deus, que nos foi dada de forma imerecida através de Jesus Cristo. Muitas vezes, as pessoas tentam ganhar a salvação, buscando se justificar diante de Deus pelas coisas que fazem. Porém, isso nega a obra redentora de Cristo na cruz, que foi suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Em vez de nos focarmos em nossas ações, devemos olhar para a obra de Cristo, que já cumpriu tudo o que era necessário para que fôssemos salvos. O legalismo não só desvia o foco da graça, mas também cria uma barreira entre os crentes, dividindo-os por causa das pequenas diferenças em suas práticas. Por exemplo, algumas tradições insistem que o batismo ou outros rituais
são necessários para garantir a salvação. Mas a Bíblia nos ensina que é a fé em Jesus Cristo que nos salva, não os rituais ou tradições que seguimos. A salvação é um presente de Deus, e não algo que possamos conquistar ou merecer. Em Romanos 5:1, Paulo declara: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, a fé e não as obras. É que nos coloca em paz com Deus. Quando olhamos para Cristo e confiamos na sua obra redentora, somos justificados diante de Deus. Essa é a verdadeira base da nossa salvação. O legalismo tenta colocar o peso da salvação sobre os nossos ombros, fazendo-nos acreditar que devemos alcançar a perfeição através de nossas próprias forças. Mas a verdade é que somos salvos pela graça, e é essa graça que nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. Ao aceitarmos a graça de Deus, somos transformados por seu Espírito e somos chamados a viver em obediência a Ele, não como uma forma de ganhar sua aceitação, mas como uma resposta ao seu amor. Outro grande erro que tem se espalhado na Igreja é o ensinamento do hipergrace, que distorce a graça de Deus e a torna uma desculpa para continuar vivendo em pecado. A ideia central do hipergrace é que, como Deus é amoroso e misericordioso, não há necessidade de arrependimento ou transformação na vida do cristão. Isso cria uma falsa sensação de segurança, onde as pessoas acreditam que, por estarem sob a graça de Deus, podem viver da maneira que quiserem, sem se preocupar com as consequências de seus atos. Mas isso é completamente contrário ao ensino bíblico. A verdadeira graça não nos permite viver de maneira desregrada. Ela nos capacita a viver de maneira diferente, transformando-nos à semelhança de Cristo. Em Romanos 6, 1-2, Paulo deixa claro que diremos então: vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Como podemos viver no pecado se já morremos para ele? A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas sim o poder que ele nos dá para vencer o pecado. Quando recebemos a verdadeira graça, somos chamados a viver uma vida de santidade e obediência. Jesus, em sua interação com a mulher pega em adultério, exemplifica essa verdade. Ele a perdoa, dizendo: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. João 8:1. Jesus oferece a graça, mas também chama para a mudança. A graça de Deus não ignora o pecado, mas nos confronta com ele e nos dá o poder para viver uma vida transformada. O hipergrace falha porque oferece uma graça barata, uma graça que não exige mudança ou arrependimento, mas que apenas oferece um perdão superficial. Isso diminui o sacrifício de Cristo na cruz, como se a graça fosse algo fácil e barato. A verdadeira graça tem um custo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados com sua morte na cruz. E essa graça nos chama a viver de maneira digna desse sacrifício. Não podemos tratar a graça de Deus como se fosse uma permissão para continuar vivendo em pecado. Ao contrário, devemos ver como o poder de Deus para nos libertar do pecado e para nos transformar em novas criaturas. Quando entendemos o que a verdadeira graça faz por nós, começamos a viver de maneira que glorifique a Deus.
não apenas com palavras, mas com nossas ações, refletindo a santidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Uma das maiores distorções no entendimento da graça de Deus é quando as pessoas acreditam que, por estarem debaixo da graça, podem viver sem a necessidade de arrependimento. Essa é uma compreensão equivocada do Evangelho, que minimiza o chamado de Deus à santidade e ao abandono do pecado. A Bíblia nos ensina que, embora a graça de Deus seja suficiente para nos salvar, ela não nos deixa como estamos. Ela nos transforma e nos chama a viver uma vida diferente. Uma vida que reflete o caráter de Cristo. Em Romanos 6, 1-4. Paulo declara que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que, quando estamos sob a graça de Deus, não somos mais escravos do pecado. A graça nos liberta do poder do pecado e nos dá o poder para viver de maneira santa e justa diante de Deus. Contudo, o conceito de hypergrace nos ensina que, uma vez que temos a graça, não precisamos nos preocupar com a nossa conduta, pois Deus já nos perdoou. Isso é um erro grave. A graça não nos dá liberdade para continuar vivendo no pecado, mas nos dá a capacidade de vencê-lo. A graça verdadeira é um poder transformador que nos chama a uma vida de obediência. Jesus, em sua graça, não só perdoou os pecados das pessoas, mas também as desafiou a mudar de vida. Em João 8:1, ao perdoar a mulher pega em adultério, ele a instrui: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus nos oferece perdão, mas também nos chama para abandonar os nossos pecados. Ele não diz que podemos continuar pecando, mas nos chama a viver de acordo com sua vontade. A graça verdadeira não ignora o pecado, mas o confronta, nos dando a força para superar. Não podemos tratar a graça de Deus como se fosse uma carta branca para pecar. A graça nos capacita a dizer não ao pecado e sim à justiça de Deus. A graça verdadeira é aquela que nos ensina a viver em santidade e a refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. A verdadeira graça de Deus não é apenas uma mensagem de perdão, mas também um convite à transformação. Quando entendemos a profundidade do que Cristo fez por nós, somos desafiados a viver de maneira diferente, a refletir a sua imagem em nossas vidas. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que seremos constantemente transformados pelo poder de Deus. A graça de Deus nos capacita a viver a vida que Ele deseja para nós, nos ensinando a abandonar o pecado e a viver de acordo com os seus princípios. Em 2 Coríntios 5:1-7, Paulo nos ensina que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que, ao receber a graça de Deus, não somos mais as mesmas pessoas. Nossos antigos hábitos, pecados e atitudes devem ser deixados para trás e devemos caminhar em uma nova direção. A transformação que a graça de Deus traz não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de santificação.
Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Cristo e de vivermos de acordo com a sua vontade. Essa transformação é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos guia, nos ensina e nos dá o poder para viver em obediência. Quando experimentamos a verdadeira graça, começamos a ver as coisas de uma maneira diferente, nossos desejos mudam, nossa visão de vida muda e, mais importante ainda, nossa relação com Deus se torna mais profunda. A graça de Deus não nos chama a viver uma vida de perfeição imediata, mas sim a buscar continuamente sua vontade e viver com um coração grato por tudo o que Ele fez por nós. A verdadeira graça nos ensina a viver em humildade, reconhecendo que não podemos fazer nada sem Deus. Ela nos dá a força para superar as tentações, para perdoar aqueles que nos ofendem e para viver com compaixão e amor. Quando vivemos sob a verdadeira graça de Deus, nossa vida se torna um reflexo da sua bondade e misericórdia, e as pessoas ao nosso redor começam a ver Cristo em nós. É fundamental entender que, mesmo quando vivemos de acordo com a graça de Deus, ainda enfrentamos lutas e dificuldades. A vida cristã não é uma promessa de isenção de problemas, mas de poder encontrar a presença de Deus em meio a essas dificuldades. Em 2 Coríntios 4:8 até 9, Paulo nos lembra que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso mostra que, embora as dificuldades sejam inevitáveis, elas não definem nossa vida em Cristo. Elas se tornam oportunidades para experimentar a graça e a força de Deus em momentos de fraqueza. O Senhor nos fortalece através de nossos desafios, e é nas adversidades que o seu poder se manifesta de forma mais clara. Quando passamos por tribulações, muitas vezes questionamos o propósito dessas dificuldades, mas podemos ter certeza de que Deus está usando cada uma delas para nos moldar e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em Tiago 1:2 até 4, somos ensinados a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, porque sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejamos maduros e inteiros, sem nos faltar coisa alguma. Isso significa que as dificuldades, longe de nos destruir, têm o propósito de nos tornar mais fortes na fé, ajudando-nos a amadurecer espiritualmente à medida que nos entregamos a Deus durante esses tempos difíceis. Ele nos ensina a confiar mais plenamente nele e a descansar em sua soberania. Isso não significa que devemos buscar ou celebrar o sofrimento, mas sim reconhecer que, quando ele vem, podemos confiar que Deus está conosco e que ele usará isso para o nosso bem e para a sua glória. A verdadeira fé não se baseia em uma vida livre de dificuldades, mas na confiança de que, em todas as circunstâncias, Deus está ao nosso lado, nos sustentando e nos guiando. Quando olhamos para as Escrituras, vemos muitos exemplos de pessoas que passaram por grandes provações, ainda assim, mantiveram sua fé em Deus. A vida de José no Antigo Testamento, por exemplo,
É um testemunho de como Deus usa o sofrimento e as injustiças para cumprir os seus planos soberanos. Mesmo quando José foi traído pelos irmãos e vendido como escravo, ele nunca perdeu sua confiança em Deus. E no final, Deus o usou de maneira poderosa para salvar muitas vidas. O sofrimento, portanto, não é algo que deve nos afastar de Deus, mas algo que Ele usa para nos aproximar de Sua vontade e para nos preparar para os planos maiores que Ele tem para nós. Ao enfrentarmos nossas próprias dificuldades, precisamos lembrar que Deus está sempre no controle, trabalhando em nós e através de nós para a Sua glória. Vivemos em um mundo onde a verdade de Deus muitas vezes é distorcida e as falsas doutrinas se espalham rapidamente, enganando muitos. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes na verdade das Escrituras, testando tudo o que ouvimos e vemos à luz da Palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que, quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Jesus afirmou em João 8:3-2: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é apenas a liberdade do pecado, mas também a liberdade de viver de acordo com a vontade de Deus, sem ser enganado por falsas ideologias ou práticas. Em tempos de confusão e incerteza, é fácil ser levado por ensinos que parecem atrativos ou que nos prometem soluções rápidas para os nossos problemas. Porém, a verdadeira liberdade está em conhecer a verdade de Deus e permanecer nela, independentemente das circunstâncias. O apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas 1:8-9 sobre os perigos de aceitar outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Ele nos diz que, mesmo que um anjo do céu pregue algo diferente do que ele havia ensinado, que seja anátema, ou seja, condenado. Isso nos mostra a seriedade de permanecermos na verdade das Escrituras e de rejeitarmos qualquer ensino que distorça ou comprometa o evangelho puro. Precisamos estar atentos a qualquer ensinamento que nos afaste da verdadeira mensagem de Cristo. O evangelho que recebemos de Jesus é simples, mas profundo. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo, e essa salvação nos chama a viver uma vida de santidade e obediência a Ele. Qualquer ensino que acrescente algo além disso, seja ele focado na prosperidade, em regras humanas ou em uma falsa graça, é um desvio da verdade de Deus. Por isso, como cristãos, devemos ser vigilantes, estudar as Escrituras e buscar a sabedoria que vem de Deus para discernir o que é verdadeiramente seu ensinamento. Não podemos permitir que as falsas doutrinas moldem nossa compreensão da fé. Ao permanecer firmes na verdade da Palavra de Deus, encontraremos força e direção para viver de acordo com a vontade do Senhor, refletindo sua luz no mundo e sendo verdadeiros discípulos de Cristo. É essencial que entendamos que Deus é amor, mas também é justo e santo. Muitas vezes, as pessoas se concentram apenas no amor de Deus, esquecendo que sua santidade e justiça são igualmente importantes. A graça de Deus não é um perdão barato, mas um presente imenso, que custa o sacrifício de seu Filho na cruz. Jesus não morreu apenas para nos salvar do pecado, mas para nos transformar, para que pudéssemos viver
uma vida santa, refletindo sua glória e caráter. Quando aceitamos a graça de Deus, não recebemos apenas o perdão pelos nossos pecados, mas também a responsabilidade de viver de acordo com seus ensinamentos. A verdadeira graça não nos deixa como estamos. Ela nos chama à santidade e à transformação diária. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus chama seu povo à obediência. Ele deseja um relacionamento conosco, mas esse relacionamento deve ser baseado em respeito pela sua santidade. Em 1 Pedro 1:6. Somos desafiados a ser santos como Ele é santo. E isso não é uma sugestão, mas um comando. A santidade não é uma opção para o cristão. É uma exigência de Deus. Isso não significa que sejamos perfeitos ou que nunca cometeremos erros, mas significa que, ao aceitarmos a graça de Deus, somos chamados a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo. A graça verdadeira nos capacita a viver de maneira diferente, a buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida e a refletir o amor de Deus de uma forma que honra a Ele e atrai os outros para Cristo. Quando vivemos em santidade, não estamos apenas obedecendo a um conjunto de regras. Estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas, sendo um testemunho vivo da sua graça e poder transformador. Deus nos chama a viver uma vida de separação do pecado, a viver de maneira pura e justa, porque Ele é puro e justo. A santidade não é algo que podemos alcançar por nós mesmos, mas é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos guia, nos corrige e nos fortalece para viver de acordo com a vontade de Deus. O chamado à santidade é algo fundamental para a vida cristã. E é importante que compreendamos o seu significado. Não se trata apenas de seguir regras ou tradições religiosas, mas de viver uma vida que reflete o caráter de Cristo em todas as suas ações. Quando Jesus nos chama à santidade, Ele está nos convidando a nos afastarmos do pecado e a vivermos de uma maneira que honre a Deus em todos os aspectos da nossa vida. A santidade não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços, mas é uma obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Em 1 Pedro 1:5 até 16. Somos desafiados a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Assim como Deus é santo, isso significa que nossa vida deve ser uma expressão constante de adoração, não apenas nos momentos de culto, mas em nossas atitudes diárias, nas nossas palavras e nas nossas escolhas. A santidade envolve uma mudança de coração e mente. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, somos chamados a abandonar o velho homem e a nos revestir do novo, que é formado à imagem de Deus. Isso implica em deixar para trás os comportamentos que antes nos definiam e abraçar uma nova forma de viver. Uma vida marcada pela justiça, misericórdia e compaixão. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos afastar dessa chamada à santidade, oferecendo uma versão distorcida da vida cristã que se adapta aos padrões do mundo. No entanto, a Bíblia nos ensina que somos chamados para viver em contrapartida ao que o mundo oferece, sendo luz em meio às trevas. A santidade
é uma expressão de nosso amor por Deus, e é por meio dela que mostramos ao mundo que pertencemos a Ele. Quando vivemos em santidade, estamos testemunhando ao mundo a transformação que Deus fez em nossas vidas. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar em um processo contínuo de crescimento e santificação. Permitindo que Deus nos molde segundo a sua vontade, a santidade é uma caminhada diária, uma decisão constante de seguir a Deus, mesmo quando o mundo nos oferece alternativas atraentes. Em nossa jornada de fé, devemos sempre lembrar que Deus nos chama para ser santos, não por nossa própria força, mas pela força do Espírito Santo que age em nós, nos capacitando a viver conforme a sua vontade e a refletir sua glória em tudo o que fazemos. A mensagem do Evangelho é clara e poderosa. Somos chamados a viver pela verdade de Deus, que nunca muda, em um mundo onde as mentiras e as distorções da palavra se espalham rapidamente. É essencial que nos apeguemos à verdade imutável das Escrituras. A verdade de Deus nos liberta e nos guia em um caminho de vida e paz. Em João 1,4-6, Jesus nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso nos lembra que a única verdade que podemos confiar é aquela que vem de Cristo. A verdade de Deus não depende de circunstâncias, de interpretações humanas ou de modismos religiosos. Ela é eterna e imutável. Devemos estar firmes nessa verdade, testando tudo o que ouvimos e vemos à luz da palavra de Deus, rejeitando tudo o que não está alinhado com o ensinamento claro de Jesus. Quando conhecemos a verdade, ela nos liberta, nos dá direção e nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida. Mas essa liberdade não é uma licença para viver como quisermos, mas um chamado para viver de acordo com a vontade de Deus, como seguidores de Cristo. Somos chamados a refletir sua luz no mundo, a viver de maneira que atraia outros para a verdade do Evangelho. Isso significa viver em obediência a Deus, em santidade e amor, e ser um testemunho vivo da transformação que Ele opera em nossas vidas. Precisamos resistir à tentação de moldar nossa fé de acordo com os padrões do mundo, mas permanecer firmes nos princípios eternos que Deus nos deixou. Ao nos apegarmos à sua verdade, podemos viver com confiança, sabendo que Ele está conosco, que sua graça nos capacita e que seu amor nos sustenta. A verdade de Deus é nossa âncora, nossa segurança e nosso guia. Vamos, portanto, manter nossos olhos fixos em Cristo e viver de acordo com a verdade que Ele nos revelou, sabendo que, ao fazer isso, estamos vivendo de acordo com o propósito eterno que Ele tem para nós. A fé cristã é uma caminhada contínua e não um destino alcançado de uma vez por todas. Ao chegarmos até aqui, percebemos que viver segundo a verdade de Deus exige constância, vigilância e entrega diária. A cada novo dia, somos chamados a reafirmar nossa decisão de seguir Cristo, permitindo que sua luz ilumine nossos passos e transforme nosso coração. Em um mundo marcado por tantas distrações, por tantas vozes que tentam moldar nossa maneira de pensar e viver,
precisamos voltar nossa atenção para a voz do bom pastor, que nos guia com sabedoria e amor. Jesus disse em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias da vida, mas em reconhecer e seguir a voz de Cristo acima de todas as outras. Ele nos chama a viver com um coração sensível, aberto à sua correção e disposto a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Viver pela fé não significa ausência de dúvidas, mas a disposição de confiar em Deus, mesmo quando as dúvidas aparecem. Significa lembrar que nossa força não está em nossa capacidade de controlar tudo, mas em descansar na soberania de Deus, que vê além do que conseguimos enxergar. Quando caminhamos com Cristo, aprendemos a perceber que até os momentos de silêncio de Deus têm propósito, pois nele somos formados, fortalecidos e moldados para viver de maneira mais profunda e madura. A graça de Deus nos sustenta quando estamos cansados, e a sua verdade nos levanta quando vacilamos. Ele nos chama a permanecer firmes, mantendo os olhos fixos nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. O caminho da fé também é o caminho do amor. Amar a Deus e amar ao próximo são mandamentos inseparáveis. À medida que crescemos em nossa relação com Deus, somos desafiados a demonstrar esse amor em nossas atitudes, palavras e escolhas. Amar, às vezes, significa perdoar quando dói, ajudar mesmo quando ninguém vê e estender graça mesmo quando não é merecida. Isso é reflexo da própria graça que recebemos de Deus. Uma fé verdadeira se torna visível no modo como tratamos as pessoas ao nosso redor. E essa é uma das maneiras mais poderosas de testemunhar Cristo ao mundo. Nossa vida deve refletir a transformação que o Espírito Santo está realizando dentro de nós. Também somos chamados a perseverar. A caminhada cristã inclui dias de alegria e dias de luta, momentos de clareza e momentos de incerteza. Mas Deus nos lembra, através de Isaías 41:10, Newton, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa nos dá coragem para seguir adiante, sabendo que nunca caminhamos sozinhos. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos fiéis, que continuemos avançando, mesmo com passos pequenos. Mesmo quando o caminho é difícil, Ele honra aqueles que escolhem permanecer firmes. Ao final, viver pela fé é viver com esperança, não uma esperança frágil, baseada em desejos humanos, mas uma esperança sólida, fundamentada nas promessas de Deus, que nunca falham. A esperança cristã olha para além das circunstâncias presentes e enxerga a eternidade. Ela nos lembra que esta vida é apenas o início daquilo que Deus preparou para nós. Por isso, seguimos adiante, com confiança, sabendo que cada passo nos aproxima mais do propósito de Deus e da vida plena que Ele prometeu. Que possamos, dia após dia,
renovar nossa entrega, fortalecer nossa fé, aprofundar nosso amor e viver de forma que glorifique o nosso Senhor.